para falar do Vasco que venceu o Cuiabá, fora de casa. Tá vivo ainda na elite, hein? O Cuiabá não é adversário direto na luta contra o rebaixamento. Não é nenhum bicho-papão, tá ali em 11º lugar, no meio da tabela. Mas pro Vasco, o jogo era pesadíssimo. Olha a tabela, o time estava em 18º, um abismo de 6 pontos para sair do sufoco. E no Léo Jardim, sensacional! No segundo tempo, um chute do Denilson desviou no Medel e pegou na trave. Quase gol do Cuiabá! O cenário não estava... Gabriel Peck! Comemoração, torcida enlouquecida, mas ainda tinha drama. Lance na revisão. E o Sebastião, que tinha mandado na trave, parecia que estava impedido. O momento pode ser crucial na campanha do Vasco na primeira divisão. Quase 5 minutos de agonia. Até a arbitragem decidir que o pé direito do Pita estava dando condição. Gol confirmado. É gol confirmado, é gol de Gabriel Peck. Aí o Vasco ficou fechadinho. O Léo Jardim pegou o chute do Cleison. Defendeu o Léo Jardim. Goiás no domingo. Aí aos 37 entraram Orelhano e Pumita Rodrigues. Na hora que entrou o Orelhano, eu confesso que eu senti azedar. Orelhano e Puma é muito para o coração do vascaíno, mas o Orelhano finalmente fez a sua estreia, né, meu caro? A 3 pontos do Cruzeiro, do Santos e do Bahia. Então, vamos lá. A expressão a olho nu se usa também no Brasil, né? Mas ela não pode ser usada no futebol depois do VAR. As decisões não são mais tomadas a olho nu. Elas precisam ser tomadas com o uso do equipamento, mas o equipamento precisa funcionar, né, de forma mais adequada. E ainda não temos a explicação da CBF do porquê do uso da câmera de um lado e não do outro. Realmente isso aí precisa ser entendido. E ao longo do programa, eu fui passando a gostar mais do seu trocadilho. Foi? Do VAR é humano. Não pela qualidade do trocadilho em si, mas pelo que ele traz isso, tem muitas camadas. Aí o uso do VAR no futebol... Insistir no VAR é burrice? Porque a frase é errar é humano, insistir no erro. É verdade. É porque assim, a gente hoje tem experiências de VAR, por exemplo, no vôlei e no tênis. Vamos pegar o vôlei, porque ele tem cartão. Não, eu acho que a lei do futebol, a lei do impedimento, ela enfrenta hoje uma questão conceitual mesmo, né? A gente tem visto vários gols anulados ali por milímetros e tal, que assim, que você pensa lá atrás, quando o cara teve a ideia, vamos criar a lei do impedimento, que é para evitar o esgarçamento do jogo e tal. A lei do impedimento hoje ela é contra o futebol, porque são jogadas, entendeu? São jogadas que não era para isso que ela foi criada. Pois é, só que é o seguinte, estava falando isso com o Dandan hoje no camarim, né? A entrada do VAR, e aí por isso que a pergunta do Simas é importante também. Insistir no VAR é burrice? Eu acho que insistir no VAR hoje já não é mais uma opção. Sim. E a entrada do VAR tirou qualquer subjetividade da lei do impedimento no sentido assim, poxa, mas levou vantagem ou não levou vantagem por estar 1 centímetro à frente do adversário? Porque a defesa que muita gente faz, não, vamos mudar então, é o seguinte, não adianta estar 1 centímetro à frente do adversário, tem que estar com o corpo todo à frente do adversário. Tá bom, mas o corpo todo à frente do adversário por quanto? Por 1 centímetro? Né? O que define se está... não, mas o suficiente para ele levar vantagem? Aí não tem mais VAR. Aí passou a ser interpretação humana. Isso. Mas a questão é quase filosófica, né? O que a lei queria? Que o atacante não levasse vantagem, certo? Que ele se colocasse numa posição de levar vantagem. Quando a defesa percebe que ela pode colocar o atacante em vantagem, mesmo sem a vontade do atacante, começa uma confusão, entendeu? Eu só acho isso, mas mas é uma lei que mudou. Teve tempo que mesma linha não era impedimento, mesma linha hoje não é impedimento. Não. Ao mesmo tempo é uma lei, o futebol não pode prescindir dela. Tem o tal do impedimento semiautomático lá da Copa do Mundo, né? Eu só acho que alguns gols é a dinâmica do futebol, é para isso que o futebol foi feito e tal, uma jogada bonita que leva o gol, você não valeu. Mas por que não valeu? Não, porque tem aqui o bico da chuteira. Mas objetividade nenhuma, até porque você tem o subjetivo de você achar às vezes que um determinado jogador influiu no lance, outro não influiu, e ele está na frente, não tem como. O próprio segundo gol do Bragantino. Eu queria também elogiar a elegância do Antônio Oliveira na reclamação. Isso que eu queria falar. Né?
Ele fez uma quero crítica. preservar o à posição dele. campeonato, né? Que elegante. Porque nós estamos numa fase aguda em que cada vez mais vai ter a tentação de dizer esse campeonato está manchado, Exato. é uma vergonha, e a perseguição, e a teoria da conspiração. E ele não veio com só... Acontece só com o Cuiabá, que é a frase mais clássica desse campeonato. Não, e assim, era um treinador derrotado, numa derrota doída dentro de casa, em que ele fala, pô, eu tenho ponderações aqui e tal, babá, mas eu não quero de maneira nenhuma estragar ou manchar o campeonato. Ou seja, é até um recado. Claro. É um recado, né, para colegas dele, de treinadores ou não, que perdem e tá aí. E mostrou que para isso não precisa aceitar o erro. É. Né? A pergunta final dele me parece perfeita como conclusão. Se vocês me perguntam, a resposta dele, né, a auto-pergunta, se vocês me perguntaram se hoje houve justiça esportiva, minha resposta é A não. verdade esportiva. É um termo interessante. Acho que não. Muito bem. Vamos ouvir também quase que eu falo o Ramon Menezes, né? O Ramon Dias, técnico do Vasco. Hoy era un día muy especial para nosotros, porque teníamos conocimiento de los resultados, ya sea de Santos, de Bahía y de todos los equipos que venían jugando adelante de nosotros y habían ganado. Entonces el equipo tuvo una presión extra. Yo estoy muy feliz por los jugadores porque están haciendo un esfuerzo enorme, están teniendo una personalidad increíble para saber sobrellevar esta situación tan difícil. Y estamos ahí peleando y vamos a pelear hasta el final. Ahora este resultado positivo, esta victoria, nos va a dar mucha confianza de acá hasta a los últimos partidos que quedan. Así que van a ser difíciles para todos los adversarios que nos tengan que enfrentar, que nosotros vamos a dar la vida para podernos salvar. Bom, Outra boa entrevista também, porque ele está sereno, ele está passando ao o que elenco. ele tem tentado fazer nas últimas rodadas. Ele começou no início, ele vinha mais em positivo. Estava dando uns tapa na mesa ali. Tapa na mesa, gritava, e agora ele está tentando passar uma... Eu estava olhando aqui as chances de permanência, né? É aquele número que o torcedor de quem está envolvido na luta contra o rebaixamento detesta ver, né? Porque ele varia muito mesmo de uma rodada para outra. Varia, eu também, eu sou contra. Você é contra esse Contra anos que eu sou contra, mas eu Só já causa perdi. aflição? É isso? Já perdi, já dizem que o torcedor gosta, que é divertido. Não, porque eu conversei com matemáticos que me falaram exatamente isso. Olha, uma rodada para outra muda tudo. Porque as chances são calculadas com base no histórico de resultado desse time no campeonato. E muda. A gente tem times que entregam o título para o Botafogo, que tinha um componente de percentual de vitória enorme, que de repente, pá, baixa. Quem diz que não vai, pá, subir? Uhum. Mas tudo bem, isso sou eu, minha chatice. Você não está sozinho nessa implicância. Não? Você tem que lembrar que Tem quando os muita gente matemáticos começaram... Não, eu estou contigo nessa implicância. Quando os matemáticos começaram a interagir com o futebol, foi por conta da loteria esportiva. Era, na verdade, a princípio, para você dar dica para o cara ganhar na loteria esportiva. O percentual da coluna 1 é esse. Quando começou o famoso Oswaldo de Souza. Aí depois isso se expandiu para tudo. Bom, tem uma coisa que não muda na matemática. Bom, pode mudar sim, porque no Campeonato Brasileiro até isso pode mudar, que são os próximos adversários. Não, como não muda? Mas, enfim, teoricamente são esses aí, os de Vasco e Cuiabá. Aliás, percentual de aproveitamento, para insistir aqui na estatística, dos adversários do Vasco, 48%, do Cuiabá, 52%. O próximo jogo é contra o líder Até do isso, se campeonato. você pensar bem, já que hoje a redação está muito filosófica, essa questão de a tabela mais difícil não faz o menor sentido se você pensar bem. Porque são 38 jogos iguais. Ela está se tornando difícil porque você teve os fáceis e você não ganhou. Sim, mas é tudo criação de expectativa também. Porque também se você não criar essas expectativas, já não vai falar nada. Porque assim, o que você Folclore, quer? futebol Né? clube. O que você quer na reta final do campeonato? Você quer viver a ilusão do controle. Não. Eu sei o que vai acontecer. Né? Nós vamos ganhar desse aqui, né? Esse fora de casa vamos empatar. Isso não é terrível. É o famoso só falta combinar com os russos, né? Mas a gente quer ter essa ilusão do controle. Ramon Dias afirma que adversários do Vasco não vão ter vida fácil. Estamos lutando. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão,
já se inscreve nesse canal agora. Ramon Dias assegurou que o Vasco está disposto a dar o máximo na batalha contra o rebaixamento no Brasileirão e destacou que os adversários não encontrarão vida fácil. A vitória recente serviu para impulsionar a confiança do time. Nesse sentido, o técnico do Vasco, Ramon Dias, mantém um otimismo inabalável em relação à permanência do Cruzmaltino na Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos lutando e vamos lutando até o final. Essa vitória vai dar confiança até o último jogo. Vai ser difícil para todos os adversários que nos enfrentarem, porque vamos dar a vida, afirmou Ramon Dias. Creio que mantemos a confiança. Temos esperança. Apesar das derrotas, tivemos bons jogos. Contra o Flamengo, jogamos bem. Na última partida, a gente merecia ganhar, mas não conseguimos. A equipe está dando o máximo de sua capacidade. Fico feliz com a confiança da torcida, disse o treinador, que se surpreendeu com a torcida. A cada dia fico surpreendido com o apoio da torcida. Onde vamos, eles transmitem carinho e confiança aos jogadores. Eles foram os verdadeiros protagonistas, nos apoiaram em um momento difícil. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!